Hi students, I'm Fernando, your English teacher, and this is Daniel, who is helping us with Libras Brazilian Sign Language. Thank you a lot, Daniel. So let's begin. How to protect yourself? So here are some tips, algumas dicas, tips, to help you to prevent from COVID-19. It's easy, don't forget to. Eu vou usar aquele igual eu usei na outra aula, o modal. You should, que eu dei aula sobre os verbos modais, que é o verbo que exprime um conselho, então a gente vai. You should wash your hands frequently. You should wear your mask, your face mask. You should clean your objects, your cell phone or your laptop with alcohol spray. You should avoid crowded places. And you should not touch, don't touch your eyes, your nose and your mouth. E aqui estão várias alternativas de handshake, que é cumprimento na mão, hug, que é o abraço então não pode. E o high five, que é aquele cumprimento que tem muito em esporte. Então, várias sugestões da Wave, hand on heart, namastê, várias. Então, tem muita opção como se comunicar. Tem o knuckle bumping, que é aqui assim também do o cotovelo. Knuckle bumping, que é também uma forma de cumprimentar. Então, a gente tem várias formas para evitar o hug, que é o abraço, e evitar o handshake. Então vamos lá, vamos na aula mesmo. Reading about Africa, então uma aula do primeiro ano do ensino médio de leitura, dando uma ênfase mais à leitura. Embora a gente tenha trazido muita coisa, muitos itens gramaticais, mas aqui é de leitura baseada muito no PET, que a gente às vezes, as aulas são feitas em cima do PET, mas às vezes a gente traz alguma coisa que é ampliada na aula. Isso aqui eu peguei exatamente, estritamente, o tema do PET. Então vamos lá. Let's get started. Class itinerary. Então o itinerário que a gente vai fazer antes. Vai fazer isso, aquilo, outro. Depois o que é o objetivo da aula. Depois a gente começa na aula. Então imagens estereotipadas da África que a gente vai apresentar aqui. Que eu vou comentar depois. Biografia de Zainab Badawi, que é uma escritora sudanesa, britânica. Então, a gente vai colocar, é baseada num artigo, a aula é baseada num artigo do PET que saiu no BBC, News. Então, a gente vai pegar esse artigo e ela fala muito, não é ela que escreveu, não, mas ela dá muitas opiniões e é uma figura muito importante. A análise do artigo, né, publicado no site BBC News 2017. Então, o artigo, ela fala muita coisa também, dá muitas opiniões nesse artigo. Então, isso que vai ser o itinerário da aula, plano da aula. Goals to achieve, metas a serem atingidas. Compreender e valorizar mais a história e o legado de outros povos. Muito importante. Desenvolver uma visão crítica livre de estereótipos. Que eu falo aqui e preconceitos também, que o preconceito é uma coisa muito que a gente tem que ter uma posição para ficar livre dele. Mas é um trabalho mental muito longo. Não é a roupa que você tira, eu vou ter esse preconceito, mas eu vou tirar. Não, é uma coisa trabalhada interiormente. E a gente, no momento que se livra de um preconceito, a gente está uma pessoa mais livre, vendo as coisas com mais clareza. E uma coisa que eu acho mais, às vezes, perigosa que o preconceito é o estereótipo. Porque o estereótipo, ele trata, que a gente fala, aquele ditado, a mentira tem perna curta. Então, a mentira a gente vê que outra coisa vem em cima e a verdade aparece. Mas o estereótipo, ele mexe muito com meias verdades. As meias verdades são difíceis. Então, é uma coisa muito difícil que a gente tem que ter uma opinião, uma determinação séria para ficar livre deles. Então, a gente vai trabalhar nisso, sobre os estereótipos, pegando a matéria, acho que vocês vão gostar da aula. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que tem, antes de eu chegar nesse artigo da BBC, que foi o tema das atividades do PET,
é da África ser muito vítima do preconceito, mas aqui mais do estereótipo. Porque aqui, deserto, então a África é só deserto, tudo seco, então as ideias muito negativas que são passadas sobre a África. Ebola, teve ebola lá? Teve, mas não é um lugar que é só ebola. A AIDS, né? Que é uma sigla, que aqui é em português, em português seria SIDA, aqui é em inglês, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Então, é síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, é muito comum que começou na África, tudo negativo vai para a África. Hunger and stuff, hunger, fome, então lá passa fome. Que tem fome também, sim. Piratas, trabalho aqui nessa parte da Costa do Marfim, muito trabalho escravo do chocolate, né? Que a maior parte do chocolate é produzido ali, então o trabalho escravo, tem trabalho escravo. Mas a gente vai pegando as ideias muito negativas e associa o continente todo com coisas negativas. Então a gente tem que mudar, ficar livre dessa forma errada de ver, coisa que está uma visão turvada, que a gente tem que, né? Que a gente tem que criar, mudar. Olha aqui, tudo é coisa negativa. Então nós vamos, a tendência dessa aula é estimular a criar uma visão mais fidedigna, mais real do que é o continente africano, que tem essas coisas, mas não é lugar só disso. O safari também, que é uma coisa negativa, que vai não sei o quê, caça de animais selvagens, então muita coisa que a gente tem que ficar livre. Então o propósito dessa aula é basear muito nisso. Então vamos lá. O tema seria baseado nesse artigo da BBC News. Então a gente tem que citar o nome de uma jornalista, Zainab Badawi, biography, falar da biografia dela, né? Que ela defende muito essa ideia da África, essa ideia de ficar livre dos estereótipos. Então vamos lá. Biografia. Zainab Badawi was born in 1959. Ela nasceu em 59 and is a Sudanese-British television and radio journalist. É uma jornalista sudanesa britânica. Ela nasceu no Sudão, na África, mas ela passou a vida na Inglaterra, atuou na Inglaterra. Então é uma jornalista de televisão e rádio da UK. UK é United Kingdom, ou Great Britain. O Reino Unido ou a Grã-Bretanha, ou England, né? Badawi was born in Sudan and has lived in Britain since the age of 2. Então ela nasceu no Sudão, mas tem morado ao present perfect. Uma ação que continuou, ela começou no passado e continua no presente. Começou a morar lá no passado e mora até hoje, né? Since the age of 2. Então ela mora nasceu no Sudão, mora na Grã-Bretanha desde a idade de 2 anos. Então ela continua morando lá na Grã-Bretanha. She's also a presenter and a news reader. Então ela é também uma jornalista, uma apresentadora de programas de notícia. Então aqui eu peguei termos mais importantes da Wikipedia. A news presenter, also known as a newsreader, newscaster, anchorman. Então é uma pessoa, is a person who presents news during a news program. É a pessoa que apresenta as notícias durante o programa de notícias. A palavra notícia em inglês ela é sempre plural. News. Então, sempre singular, me desculpe. News. News is good, but people are happy. A gente sempre tem essas duas frases. When news is good, people are happy. Quando a notícia é boa, então é a palavra singular, atenção. Não é plural, não, ela é singular. News, notícias, que em português é plural. Então é a pessoa que apresenta as notícias. Agora, a definição de journalist is a person who collects, writes, photographs, processes, edits or comments on news or topical information to the public. Então, pessoa que coleta, pega os fatos, escreve, fotografa, processa, edita e comenta. Então, esse que é o journalist. Então, ela é uma jornalista. Aqui, a gente tem a palavra journalist e os adjetivos em inglês vêm antes. Então, você tem
Radio journalist seria uma jornalista do rádio. Ele colocou outro adjetivo, television and radio journalist, são 4 adjetivos que qualificam ela. Sudanese British, então é jornalista de televisão e rádio sudanesa britânica. Então são 4 adjetivos que vêm antes do substantivo que qualificam a Zainab Badawi, né? Então, o que ela fala também nesse artigo, que eu acho importante falar também aqui, é sobre uma iniciativa importante da Unesco, que é da ONU, que também são palavras, United Nations Education, Scientific, Cultural Organization. Então, a organização cultural da educação científica da ONU, né? Então, uma parte específica da ONU. Então, a Unesco criou compilou, né, esses volumes, que são 8 volumes, e lançou em 64, com grandes especialistas da cultura africana, e não acabou não, continua, diz que o último é de 1935 para frente, e eles continuam elaborando o último, que não está pronto, acho que é o volume 9, que deverá sair ainda, né? Então, esses livros são muito importantes, que lançados em 64 pela Unesco, a elaboração chama General History of Africa, História Geral da África, visando, né, remediar a ignorância geral. To remedy the general ignorance on Africa's history. Coloquei aqui que é ignorance, para sentir que é a palavra tônica, ignorance. Então, foi lançado isso para visando tirar esses estereótipos, né? Então, traduzindo aqui, o desafio consistiu da reconstrução da história da África, livrando ela, deixando ela livre de preconceitos, prejudícios e preconceitos. Ensuing from slave trafficking, preconceitos vindo do tráfico de escravos e colonização, e promovendo uma perspectiva da África. Foram 35 anos de cooperação entre mais de 230 historiadores do mais alto gabarito, então criou-se esses 8 volumes de uma história muito interessante, livre de preconceitos, do continente africano. Então, é esse aqui que é o artigo que caiu no PET. One of Africa's best kept secrets, its history. Então, é uma nova visão da África, que saiu na BBC. Então, analisando aqui, Africa has a rich... Vou analisar só esse parágrafo, depois os outros eu vou comentar, porque a gente não tem tempo de pegar parágrafo a parágrafo. Africa has a rich and complex history. A África tem uma história complexa e rica. But there is widespread ignorance, marquei aqui, of this heritage. Então, a ignorância da sua herança. A celebrated British historian once said there was only the history of Europeans in Africa. Então, uma das pessoas disseram que essa história conhecida da África, antes dessa da Unesco, é a história dos europeus na África. Muita coisa escondida, muita coisa distorcida, né? Então, Zainab Badawi, a escritora que eu falei, has been asking, what is behind this lack of knowledge? Então, ela queria saber o que está por trás dessa falta de conhecimento. And looking at the historical record for an African History Series on BBC World News. Então, ela especializou de pesquisar isso, né? Então, aqui continuando o artigo, que essa parte eu não vou pegar parte por parte, para pegar uma parte só e esmiuçar bastante. Então, falar o que acontece, aí fala do reino de Kush, que é uma civilização africana que ela conquistou o Egito, né? Então, tem as pirâmides que ficaram remanescentes desse reino, pouco conhecido, então uma coisa de muita potência, esse reino de Kush. Então, ela fala nesse artigo desse reino de Kush. Então, uma coisa que eu queria destacar aqui é BC, before Christ. A gente fala before Christ. Então, depois de Cristo, pela lógica, seria after Christ, mas aí não. Depois de Cristo é Anno Domini. Eu acho bonita essa expressão latina.
ano do Senhor. Então você diz, tal da AD, ano Domini, depois de Cristo. Então, 2.000, 3.000 anos, AD, depois de Cristo. Então, BC antes, e depois não é, seria, igual eu falei, after Christ. Aí eles falam ano Domini. Então aqui fala também alguma coisa que está no PET, desse reino muito poderoso, né, que conquistou o Egito, da África, que é pouco falado dele, muita gente não sabe, né? Então essas pirâmides que estão lá, aqui ó. Aí, agora pegando a fala dela, da Zainab. Some years ago I visited these pyramids. Alguns anos atrás eu visitei as pirâmides. On my return to the UK, I asked my parents, perguntei aos meus pais, if they knew of their country's historic sites. Então ela visitou essas pirâmides e perguntou aos pais dela. Então ela mora em Londres, os pais moram em Londres. E o que vocês sabem da história da África? Então ela constatou nos pais que os pais sabiam nada da história da África, né? This was odd, since both of them, isso é estranho, desde que ambos, os meus pais, could tell you a lot about Henry VIII and key points in British history. Coloquei até a figura do Henrique VIII, então eles sabiam muita coisa de Henrique VIII, que é da história inglesa, da África, então ela viu nos pais dela. Uma ignorância, uma falta de informação grande sobre a história da África, né? Então, aí pegando isso aqui também, uma fala dela, I wondered, given that my parents did not know enough about their own country's history, whether this was likely to be true of many other Africans. Então, esse aqui seria o seguinte, eu me perguntava, visto que meus pais não sabiam o suficiente sobre a história de seu próprio país. Ela constatou isso. Se isso seria verdade, então ela se perguntava, já que meus pais sabiam um pouco da história do seu próprio país, e será que outras pessoas também sabiam um pouco? Ela ficava perguntando, será que outras pessoas ficavam perguntando também? Ela se perguntava, também não sabiam? E essa palavra, eu coloquei aqui, essa tradição aqui é do Google, tá? Então eu queria chamar a atenção, falar com vocês, como essa tradução do Google mudou e melhorou e foi aprimorada, muito aprimorada, porque era uma coisa horrorosa as traduções, mas aquilo foi modificando. Então a gente põe uma coisa para traduzir, claro que isso é aperfeiçoado, através dos usuários eles vão aperfeiçoando. Então a gente achava que está fraca aqui, mas foi melhorando, melhorando, e essa aqui eu achei perfeita, não mexi em nada. Então ele colocou, a wonder é um verbo que estou curioso, não sei, quase que a gente não tem uma tradução em português. E a tradução que o Google deu eu me perguntava, né? Então eu não sabia e me perguntava, visto que meus pais não sabiam o suficiente sobre a história de seu próprio país. Se isso seria verdade para muitos outros africanos. Aqui tem o vídeo, que é uma dica de vários vídeos dela no YouTube, falando um inglês muito interessante, sobre esse tema, dessa história dos volumes da África, que foi liberado pela Unesco em 64, muito ricos, então desses preconceitos das pessoas que não sabiam, né? Então é muito interessante esse vídeo, ela fala, e aqui a gente vem também do que é muito importante ser trabalhado aqui, o letramento crítico, que a gente fala letramento digital, que é muito importante você saber aquela desenvoltura dentro do âmbito digital. E o letramento crítico é a pessoa se posicionar sem preconceitos, né? Sabendo o que é fake news, se liberar dos estereótipos, são coisas difíceis. Porque se você colocar, às vezes, tem uma aula que eu fiz aí, tem um exemplo das pesquisas do Google, mulher, women, você colocar a palavra mulher, já dá, devem obedecer ao homem, não sei o quê, porque o Google não é que é preconceituoso, ele pega as ideias que são, que as pessoas procuram, e as pessoas têm preconceito, então ele revela, né, o preconceito. Então é a gente ficar livre dos estereótipos. Então ela fala aqui, há um jeito de ver a África em termos que é muito comum de pobreza e conflito.
que ficou uma forma assim superficial, que todos veem o continente dessa forma superficial, mas que nós precisamos de mudar essa... E aqui, terminando com isso aqui, é um meme interessante, I'm going to Colorado, eu vou para o Colorado, nos Estados Unidos. Aí ele fala assim, você está louco? O que você vai fazer lá? Lá as pessoas atiram em escolas, nos teatros, é muito perigoso, não vai lá não. Então seria a mesma coisa de um preconceito de um africano com um americano. Quer dizer, acontece essas coisas nos Estados Unidos, mas não é que é tudo. Então a gente fica livre, esse meme eu termino aqui, com essa coisa do preconceito. E thanks for watching, see you next class.